Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Cleio e você está no meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou estar respondendo: teologia esfria o crente? Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu peço que você clique no link da descrição. Tem um bacharel em teologia, para caso você queira aprender mais sobre a palavra de Deus. E caso você queira aprender grego, crítica textual, individualmente, caso você já tenha o seu bacharel em teologia, meu telefone estará na descrição para mais informações. Beleza? Tamo junto. E agora vamos então ao vídeo. Teologia esfria o crente? Sim, teologia esfria o crente. Essa é uma frase que pessoas que não gostam de estudar, pessoas que se consideram crentes, gostam de professar, de dizer, ah, diante daqueles que estudam a Bíblia, estudam história, fazem um curso teológico. E eles botam terror nos mais jovens, dizendo assim: olha, teologia esfria o crente, né? O cara tal foi para o seminário e hoje já não crê nisso, já não crê naquilo, isso aí é filosofia humana. Na verdade, o que um bacharel em teologia, o que um teólogo faz? Ele estuda a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, só que ele aprende a ter alguns princípios de pesquisa. O que isso acontece? No que isso importa, Adolfo? No que isso importa? Se você pega um leigo, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas se você pega um leigo, qual que é a diferença entre uma pessoa que chegou agora na igreja e uma pessoa que está há muito tempo na igreja? Ela conhece a Bíblia, ela conhece algumas regras, ela conhece alguns contextos que quem chegou agora não sabe. Por que ela tem isso? Porque ela leu muito a Bíblia, porque ela ouviu muito sermão, porque ela já ouviu muita opinião diferente, ela já tem conhecimento acerca da palavra de Deus, então ela pode fazer o seu próprio julgamento diante das suas leituras. Isso cria uma certa metodologia. E é isso que você aprende a fazer no bacharel em teologia. Quando você entra num seminário, você entra num seminário teológico, seja ele aprovado pelo MEC, ou seja ele um curso livre, seja lá o que for, a primeira coisa que você vai aprender é metodologia. E como assim metodologia? Você vai separar as matérias. Você vai ter uma matéria de salvação, você vai ter a matéria de bibliologia, você vai ter a matéria de escatologia, você vai ter a matéria de grego, o qual eu leciono no link da descrição. Você vai ter a matéria de crítica textual, de exegese, história da igreja cristã, religiões comparadas, né, filosofia da cristandade. Você vai ter um monte de matéria que vai separadas, que vai fazer você olhar para a escritura, olhar para a história antes de você dar a sua opinião. Diferente daquele crente que se diz o seguinte: teologia esfria o crente. Ele acha que quando que você estudar a Bíblia sem princípio hermenêutico nenhum, sem princípio de pesquisa nenhum, ele acha que ele acha que ele encontra coisas nas escrituras que, se ele atentasse para o contexto bíblico, para o contexto histórico, ele não cometeria esses erros. Tem crente que acha que todo crente é igual a ele, que crê exatamente naquilo que ele crê, e que se não crê da maneira que ele crê, é heresia. Tem muito crente que pensa dessa forma. Se ele tivesse estudado um pouquinho, por exemplo, se tivesse estudado um pouquinho mais de história, saberia que ele é a minoria. Ele é a minoria. Diante da história de várias religiões cristãs ao longo da história humana. Tem crente que tem pessoa que vai te vender a ideia de que determinada religião é uma seita. Só que quando você olha para as crenças daquela seita, daquilo que é considerado seita, e você olha para que os protestantes primitivos falaram, né, os protestantes lá de 1500, você vai ver que muito que é defendido por aquela igreja hoje, considerada seita, era defendido, muitas das opiniões eram defendidas ainda hoje. E que o protestantismo de maneira geral mudou. Os intérpretes ao longo do tempo mudaram. Então, quando você conhece a história, a filosofia, você acaba conhecendo os pais da igreja, você vê as interpretações que rolam. Entende? E é assim. Então, não é que a teologia esfria o crente, mas ela mostra, a teologia faz você ver onde está o fogo verdadeiro.
Onde está o fogo verdadeiro? É uma pena que boa parte daqueles que falam que a teologia esfria o crente são os neopentecostais. Os neopentecostais. Porque os pentecostais, eu não tenho que falar um A deles. Eu não tenho que falar um A deles, porque os pentecostais, há muitos anos, dentro do Brasil, têm trabalhado seus seminários teológicos. Os pentecostais têm feito isso. Têm incentivado o membro, você quer ser presbítero, você quer ser pastor, então vá fazer teologia, vá terminar o ensino médio. Quantas pessoas chegaram analfabetas, chegaram sem formação nenhuma dentro de uma igreja pentecostal, e ele acabou terminando o ensino médio, acabou fazendo um curso livre teológico para poder subir de cargo. Olha, isso pra mim, cara, é uma coisa muito positiva. Quantas pessoas passaram a fazer ensino médio devido às exigências da igreja? Falavam, pô, como é que você vai querer vir falar na igreja se você não tem um ensino médio completo? E às vezes vai vir um médico, vai vir um doutor. Então, os pentecostais, né, têm seus seminários há muito tempo, estabelecidos há muito tempo no Brasil. Então, e são igrejas pentecostais, crê no batismo do Espírito Santo, da maneira como creem, crê no dom de línguas, falam em línguas e tal, e não se esfriam, enriquecem os seus sermões. Então a teologia, ela não está aqui para esfriar o crente. Ela não está aqui para esfriar o crente. A teologia, ela está para fortalecer o crente. Por quê? Se você tiver um conhecimento sólido da palavra de Deus, ninguém te engana. Se você tiver um conhecimento sólido da metodologia de como interpretar a palavra de Deus, você começa a ter a mente mais aberta e você começa a ter um senso mais crítico e você para de crer em tanta heresia. Diferente daquele irmão, daquele crente que diz que a teologia esfria o crente. Por quê? Porque se você estudar a Bíblia com seriedade, se você estudar a Bíblia com metodologia, se você estudar a Bíblia com precisão, o que ele crê vai cair por terra. E ele prefere crer naquilo que ele crê do que seguir o que está na Bíblia. Entende? Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Então, teologia não esfria o crente. Aí vai ter aquele mais a letra mata. Mas, pô, claro que a letra mata e o Espírito vivifica. Mas se você não morrer, como é que você vai ser vivificado pelo Espírito? Entende? Então, é isso. Então, teologia, ela só faz isso. Teologia, ela só menciona isso. Tá? E eu não posso terminar esse vídeo sem falar para você, sem te convidar a você fazer um bacharel em teologia. Já que começamos 2021, que esse ano você comece seu bacharel em teologia. Não faça por fazer, porque eu vou ser um bacharel em teologia. Não. Mas eu te convido a fazer um bacharel em teologia para que você tenha os conhecimentos técnicos, aprenda a separar os pontos. Entende? Às vezes você vê um cara falando um negócio e fala, nossa, isso é doideira. Mas quando você vai estudar, você percebe que o que ele está falando não é tanta doideira. Então, na descrição do vídeo, como eu já disse no início, tem um link de um bacharel em teologia. E eu te convido a estudar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e tamo junto no campo de batalha. Adolfo Clair, à sua disposição. Deus abençoe vocês. Comenta aqui, cara, se você já trombou com algum crente. Comenta com algum crente comigo aqui, se você já trombou com algum crente que diz que teologia esfria o crente. Não, ela só apaga o falso fogo.